A gente estava cantando agora nessa última canção sobre olhar para trás e lembrar quem estava com a gente, lembrar os momentos que nós tivemos na vida, né? Essa semana eu estava olhando para trás e lembrando. E vocês sabem, hoje a gente tem um momento tão gostoso aqui na igreja. Aí eu acho tão legal, assim, o pessoal vem chegando, vai cumprimentando, vai se abraçando, pergunta da semana. Às vezes vocês estão num papo tão legal quando a gente vai começar o culto, que dá pena de começar o culto, assim, sabe? Porque tá um papo tão bacana, tá tudo tão gostoso, assim. E aí, pessoal, tem que cortar os assuntos do pessoal. Mas nem sempre foi assim. O começo da igreja aqui foi um começo difícil. A gente já compartilhou isso em alguns momentos. A gente tinha recém se mudado. E eu lembro que antes de me mudar, a gente estava com aquela dúvida, vamos começar essa comunidade em Chapecó, ou não vamos, como é que vai ser? E aí eu lembro de ter feito uma oração para Deus, ter dito assim, Deus, pode vir o problema que vier, eu só não quero ficar sozinho. Porque eu sempre fui esse negócio de dividir cargas com as pessoas e tal, então pode vir o que vier, eu só não quero ficar sozinho. Sabe o que aconteceu? A gente se mudou, nem tinha começado nada ainda. A gente estava recém voltando das férias. Um casal, que era um casal que ajudava muito, e que estava puxando a frente com a gente, disse, a gente vai ter que se mudar. Estamos saindo de Chapecó. Pensei, poxa, primeiro mês começou bom, né? Segundo mês, outra família que ajudava muito, ele era coordenador, antes do Cassiano, disse, a gente está se mudando. E não só eles. As 12 pessoas que começaram a comunidade com a gente, 12 pessoas se reuniram e disseram, nós vamos começar. Na liderança hoje só tem uma dessas 12. Então foram dias muito difíceis. Muito difíceis. E eu lembro de ajoelhar no chão e chorar. Eu vou dizer para vocês assim, olha, eu lembro poucas vezes que eu realmente chorei assim, de preocupação, de angústia. Mas ali foram dias que isso aconteceu. E tinha algumas pessoas que acompanhavam a nossa comunidade no começo, de fora de Chapecó, para tentar dar suporte de fora, né? E sabe a frase que eu mais ouvi delas nesse começo? Jorge, calma, isso é só uma fase. Às vezes era difícil de acreditar nisso, mas eu me apegava a isso, pensava, é verdade, é uma fase. Em algum momento o capítulo muda, em algum momento o tempo vai ser outro, em algum momento as coisas vão mudar. Não é possível que seja sempre assim, é só uma fase, é o começo é difícil. E é isso, gente, é sobre isso essa série de mensagens que nós começamos algumas semanas atrás. Nós gostaríamos que a vida fosse um estado constante de felicidade, com tudo dando certo, com tudo se desenvolvendo, com o nosso trabalho, nossos estudos decolando, mas a vida não é assim. A vida, ela é formada de fases boas, fases ruins, fases alegres, fases difíceis, fases de estresse. Então, quando você estiver num momento muito difícil, angustiado, preocupado, seja lá o que for, sua família, seu trabalho, sabe uma coisa que você pode lembrar, é isso, é só uma fase. Sabe quando a gente vê uma tempestade vem, vento, chacoalha tudo, não sei quem aqui tem medo de tempestade, alguém tem medo de tempestade? Alguns, gente, quando você vê uma tempestade é difícil, dá uma angústia. Mas o que te dá a tranquilidade? O que você pode se apegar no meio da tempestade? Toda tempestade passa. É uma fase. Agora também quando nós temos tudo dando certo, a gente também tem que saber, isso também é uma fase. Virão outras. Mas o que é interessante de nós percebermos, é que cada fase, boa ou ruim, pode nos amadurecer ou nos amargurar, depende de como nós enfrentamos ela. Cada fase, boa ou ruim, pode formar o nosso caráter, ou enfraquecê-lo, ou desmanchá-lo. Cada fase, boa ou ruim, pode nos aproximar das pessoas que nós amamos, ou nos distanciar. Cada fase, boa ou ruim, pode aprofundar a nossa fé, ou nos distanciar de Deus.
Então, o segredo da vida não é nós deixarmos a vida sempre no estado alto, sempre feliz, sempre com tudo dando certo, porque isso não é possível, a gente só vai se frustrar. Mas o segredo da vida está em nós aprendermos a viver cada fase da melhor maneira possível. E é sobre isso. Nós estamos falando nessa série de mensagem sobre como viver cada fase da melhor maneira possível. 2 semanas atrás, nós falamos das fases onde os filhos se revoltam, e foi muito bom nós separarmos uma semana para falar sobre a educação de filhos. Semana passada, nós conversamos sobre fases difíceis, quando laços se rompem, quando pessoas que nós amamos se distanciam de nós. Todos nós já vivemos isso. O que fazer nesses momentos? E hoje, nós vamos falar de algo que todos já viveram: quando portas se fecham. Antes de nós entrarmos nesse assunto, só vou comentar com vocês que todas as mensagens da Meu Que Chapecó estão no nosso YouTube e na nossa página. Volta e meia tem gente que já participa da igreja há um ano, que aí descobre a página, né? Diz, tá lá, tá tudo lá, gente. meuquechapecó.com.br, perdeu uma mensagem? Vai lá, quer ver de novo, quer mandar para alguém? Tá tudo lá, tá? Hoje vamos falar então, quando portas se fecham, quando sonhos que nós queríamos muito se desfazem, quando expectativas dão errado, quando nós perdemos grandes oportunidades, ou quando momentos lindos e bons, gostosos da nossa vida simplesmente passam. Todos já viveram essa realidade de portas se fecharem de alguma forma. Qual é a nossa reação mais comum? Uma das reações mais comuns é a gente ficar voltando naquela situação, pensando, e se? Já fizeram isso? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse dado mais atenção para isso? E se eu tivesse prestado mais atenção aqui? E essa reação faz com que a gente se afunde muitas vezes em remorso, tornando a vida extremamente mais pesada. Mas tem gente que escapa disso, e ao invés de culpar a si mesmo, culpa outra pessoa. Se o meu sócio não tivesse feito o que fez, se aquele meu irmão não tivesse pego uma fatia injusta da herança, se aquele meu amigo não tivesse falado, se os meus pais tivessem me educado assim e não assado, minha vida hoje estaria melhor. E aí a gente escapa do remorso, mas cai na amargura. Tem aqueles que escapam do remorso e da amargura, mas caem na revolta, e ao invés de culparem a si mesmos ou os outros, culpam a Deus. Se Deus não tivesse permitido, se Deus tivesse feito as coisas de uma forma diferente, eu estaria melhor. Mas o que eu quero que vocês percebam, e isso é bem importante para a nossa reflexão, é: quando portas se fecham, é muito difícil nós termos uma reação equilibrada. É muito difícil nós processarmos isso de forma saudável, especialmente quando são portas importantes, portas grandes. Como nós podemos reagir de forma saudável, equilibrada, sem excesso de ansiedade, quando portas se fecham na nossa vida? Gente, eu já li muito, já conversei com muitas pessoas, já acompanhei muitas pessoas, já ouvi muitas palestras. Nenhuma história que eu conheço, de todas, se compara, para nós entendermos como nós lidamos com isso de forma saudável, do que a história de um homem chamado José. José não era o pai de Jesus aqui, tá? Eu sei que a gente está na época do Natal, mas eu não estou falando desse José. É um José que viveu mais ou menos 1.700 anos antes de Jesus. Era bisneto de Abraão, filho de Jacó, que nós conversamos na semana passada. Jacó, só para vocês entenderem, ele teve 4 esposas. Na verdade, 2 esposas e 2 concubinas, que eram esposas que não tinham direito. Naquela época, a poligamia era algo permitido. José foi o filho temporão, aquele que vem quando você já é velhinho. E além disso, ele foi o primeiro filho da esposa favorita do Jacó. Ai, coisa estranha, né? Mas era isso. E eles tinham uma empresa familiar de cuidar de rebanhos, eles eram pecuaristas.
E José, justamente por ser esse filho favorito, ele logo começa a ter uma posição de destaque, e ele supervisiona os irmãos dele. Então, dentro da empresa familiar, ele tem uma carreira bastante promissora, e já muito cedo, ele já é supervisor. E tudo parece que vai dando certo, ele tem o amor do pai dele, ele tem o trabalho funcionando, mas uma porta se fecha. Os irmãos, consumidos de ciúme por causa do favoritismo do pai, que era escrachado, decidem matá-lo. E aos 48 minutos do segundo tempo, quando eles estão para matar o irmão, eles decidem, não, a gente vai ficar com a culpa de ter matado alguém, não vamos ganhar nada com isso. E eles viram uma caravana que comprava escravos se aproximando, e decidiram, muito melhor vender ele como escravo, a gente se livra dele para sempre, mas além disso, a gente ganha um dinheiro e não precisa viver com sangue nas mãos. Vendem ele como escravo para outro país. E todo o sonho de vida dele acaba. Mas José reage da melhor forma possível. Ele é contratado pelo capitão da guarda do faraó, chamava Potifar, e era mais ou menos como se fosse assim, digamos, o comandante da Polícia Federal hoje, era um cara muito importante na área da segurança. E José faz tudo que ele pode na casa lá do Potifar, e logo ele vai subindo de carreira e se torna o administrador da casa, o mordomo, uma posição de muito prestígio. Para um escravo, gente, era topo de carreira. Ele era mordomo de um cara extremamente importante, era topo de carreira. Ele de novo agora tem uma vida onde ele tem um emprego de responsabilidade e uma vida mais confortável. Tudo parece que vai dar certo, mas mais uma porta se fecha para o José. A esposa do Potifar se engraça para o lado dele e começa a assediá-lo, e quer por toda a força ter um caso com ele. E quando José terminantemente nega, ela inverte e acusa ele de querer violentá-la. E ele vai preso. Prisão naquela época não era uma prisão humanitária. Se os presos morressem ou vivessem, ninguém estava nem aí. José vai para esse buraco. Uma porta se fecha. Mas é impressionante. José continua fazendo o melhor dele. Ele não cai no remorso, ele não cai na amargura, ele não cai na revolta. Em nenhum momento você vê ele remoendo o passado, culpando os irmãos, culpando a esposa do Potifar, culpando a si mesmo, ou mesmo culpando a Deus. E ele faz dentro da prisão o melhor, e começa a ajudar o carcereiro, até que justamente por causa disso, ele conhece o copeiro do rei, responsável pela alimentação do próprio faraó do Egito. Esse cara está preso, José ajuda ele interpretando um sonho, e ele só diz, olha, quando você sair da prisão, lembra de mim. Mas outra porta se fecha, ele sai da prisão e esquece o José por anos, até que o faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar, lembram do José, então eles vão lá, tiram José da prisão, José ajuda o faraó, interpreta o sonho, e justamente porque tudo dá muito certo, José se torna agora o administrador não de uma casa, mas de um país, se torna governador do Egito, segundo em comando, até que o país, toda a região, passa por uma terrível fome, inclusive os irmãos de José não tem mais comida, e eles ficam sabendo que só tem um lugar em toda a região que tinha comida, o Egito, e eles vão lá e se encontram com José. Uau, o mundo dá voltas. E José, podendo ter todas as chances do mundo de se vingar, ele reage novamente de uma forma positiva, perdoa os irmãos e os sustenta por anos. Que atitude de grandeza. Como ele, diante de tantas portas fechadas, ainda assim consegue ter uma atitude positiva e uma vida emocional saudável. Primeira coisa que a gente precisa ver é corrigir um caminho que muitas vezes a gente cai. E essa história nos ajuda. Existem dois pensamentos muito comuns, um é cristão e outro não. O fatalismo é aquele que diz que tudo está escrito, tudo está escrito, por destino ou por Deus mesmo. Se alguma coisa acontece de errado, foi porque Deus quis. Sabe aquilo que a gente diz em velório? O fulano morreu, Deus quis assim.
Ah, aconteceu isso na minha vida. Ah, Deus quis assim. Isso é fatalismo. Tudo o que acontece, inclusive as portas fechadas, se fecham porque Deus quis. Mas esse não é o pensamento cristão. Como cristãos, nós cremos na soberania de Deus, que Deus nos dá liberdade, portas se fecham por diversas razões, mas Deus continua guiando a nossa vida e o mundo, apesar disso. Como cristãos que creem na soberania de Deus, nós acreditamos que portas se fecham principalmente por 4 motivos. Primeiro, pessoas fizeram mau uso da sua liberdade. Por que José foi vendido? Deus quis. Foi Deus quem quis que seus irmãos quisessem matá-lo. Foi Deus quem quis que os irmãos vendessem ele como escravo. Não. Foi Deus quem quis que aquela mulher, esposa do seu patrão, fosse adúltera e quisesse agora ter um caso com ele fora do casamento? Foi Deus quem quis isso? Não. Então por que tudo isso aconteceu? Porque Deus nos dá liberdade. E a gente pode fazer bom uso ou mau uso dessa liberdade. E essas pessoas em questão fizeram mau uso. E o problema é que quando a gente faz mau uso da nossa liberdade, a gente não prejudica só nós mesmos. Muitas vezes nós prejudicamos quem está ao nosso redor. Então, o fulano de tal faleceu, foi Deus quem quis. Se for um velhinho de 90 anos que faleceu de causas naturais, quem sabe até dá para dizer, embora que com uma ressalva, porque a morte não estava no plano original de Deus. Jesus, quando vê um amigo que falece, ele chora e grita de raiva, porque a morte é uma intrusa na criação, fruto do pecado, não do projeto original de Deus. Agora, você dizer que aquela pessoa que faleceu num acidente de trânsito, porque um motorista embriagado invadiu a contramão, isso é vontade de Deus? Difícil. Isso acontece porque alguém fez mau uso da liberdade que Deus lhe deu. Dá para dizer que Deus permite, mas não que Deus quer, e que Deus fez. Por que portas se fecham? Porque nós tomamos decisões ruins, né? Vamos lá, apareceu uma entrevista de emprego muito boa, e você pensa, vou atrás dessa entrevista. Você faz a entrevista de emprego e recebe a notícia, infelizmente você não ganhou a vaga, porque nesse emprego, uma requisição era ser fluente em inglês e você não sabe nada de inglês. E aí você diz, que pena, perdi a chance, Deus não quis. Deus não quis. Eu imagino se a gente pudesse ver Deus no céu, ele ia dizer assim, eu não me põe nessa não. Filho, eu te dei muitas oportunidades de fazer inglês. Você não fez. Você perde oportunidades. Ok? Aliás, você quer aprender inglês? Fala com o Felipe com a Júlia no final do culto. Essa parte é um oferecimento top em São Leopoldo, né? Tudo bem? Gente, portas se fecham, porque nós fazemos escolhas ruins. Portas se fecham porque nós vivemos em um mundo instável. O mundo antes do pecado era um mundo ideal, feito por um Deus bondoso e amoroso. O mundo pós-pecado não é mais a mesma coisa. Depois do pecado, morte, sofrimento, doenças entram no mundo. Então eu tive câncer, foi porque Deus quis. O câncer existe porque o pecado existiu e Deus não quis isso. Então nós vivemos num mundo marcado pelo pecado, onde doenças fazem parte. E nós não estamos protegidos e blindados disso porque vivemos com Deus. Nós vamos enfrentar isso de uma forma diferente. Portas se fecham, agora sim, porque às vezes um Deus bondoso, amoroso, está vendo mais longe do que nós, e percebe que isso a médio e longo prazo pode ser ruim para a gente, pode nos afastar dele. Então esse Deus fecha essas portas. Pode acontecer também, mas portas se fecham por diversas razões. Mas Jorge, como é que eu vou saber por que uma porta se fechou? Nem sempre dá, né? Às vezes fica claro. Como é o caso de José, a gente logo percebe que portas se fecharam porque alguém fez mau uso da sua liberdade. Às vezes a gente percebe que portas se fecharam porque nós erramos. Mas nem sempre a gente percebe. Será que foi Deus? Ou será que não? Ou será que foi um acaso?
A grande questão que a gente aprende na vida de José é que não importa. Não importa quem fechou a porta. O que mais importa é que as portas fechadas não têm a última palavra. Guarda isso. Olha só, José, quando enxerga os seus irmãos, depois de uns 15, 20 anos, de todo esse processo difícil na sua vida, olha só o que ele diz: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. O que José está dizendo aqui, gente? Isso aqui é muito importante. O José não está dizendo, olha, foi Deus quem fez vocês me venderem. Foi Deus quem fez a mulher do Potifar vir para cima de mim. Em nenhum momento José tira a responsabilidade dos irmãos, se você olha o contexto todo. O que ele está dizendo aqui é que, apesar de vocês terem feito mal, Deus continuou conduzindo a minha vida, e usou o mal que vocês fizeram para construir um bem tão grande, que eu, nem ninguém na face da terra, poderia ter uma ideia lá no começo. É como se ele estivesse dizendo para os irmãos assim: olha, várias mãos tocaram a minha vida, várias mãos conduziram a minha história. Houve as mãos injustas do meu pai, houve as mãos assassinas dos meus irmãos, houve as mãos adúlteras daquela mulher, as mãos omissas daquele copeiro, mas por trás de todas essas mãos havia uma mão muito mais forte, infinitamente mais forte, poderosa, guiando a minha vida, apesar de tudo isso. Portas se fecharam? Sim, portas se fecharam. Deus quis, talvez algumas, mas apesar de todas as portas que se fecharam, Deus nunca perdeu o controle da minha vida, porque Ele é soberano, e Ele me ama. Essa é a ideia. Então, gente, quando portas se fecham, lembra disso. Deus continua escrevendo a tua história, e a tua história não depende daquela porta. Esse é o ponto. Ricardo Barbosa de Souza, pastor, referência na área de espiritualidade, ele diz: ao afirmar, não foram vocês, foi Deus, José nos apresenta uma verdade libertadora e tira das mãos dos pais, irmãos, Potifar e sua esposa, Faraó e seus magos, a condução de sua história, e reconhece que ela sempre foi escrita pelo Deus Todo-Poderoso. Pessoas podem nos prejudicar? Podem. Podemos ficar doentes? Podemos. Podemos errar e sermos prejudicados por isso? Podemos. Mas a mão de Deus continua conduzindo a nossa história, apesar dos outros e apesar de nós mesmos. Uau! Gente, soberania de Deus não significa que coisas ruins não possam acontecer, mas significa que elas não têm a última palavra. Guarda isso. É inclusive a frase do bilhetinho. E algo que é tão interessante, grave isso. Deus é tão poderoso, que Ele não somente anula o mal, Ele transforma o mal em bem. Se Ele anulasse o mal iria de menos 10 para 0, mas Ele transforma em bem, Ele transforma de menos 10 para 100 positivo. Foi isso que Ele fez. Ele não só impediu o mal na vida de José, pelo contrário, Ele usou o mal que fizeram com ele para construir algo bom. Sabe, tem uma história que a gente já contou com vocês, da nossa família, especialmente da Susan, que hoje eu queria contar de uma forma um pouquinho diferente, a partir da reflexão que a gente fez hoje. A Susan, jovem, moça que era, lá pelos seus, que é ainda, mas era mais naquela época, com certeza, né? É isso, só lembrando, né? Estava na fase dos seus vestibulares,
E ela tinha o sonho de fazer artes cênicas, e fez cursinho, estudou muito, e não passou. E fez algumas tentativas e não passou. Chegou um momento que ela disse, olha, se eu não passar, eu vou fazer teologia. E não passou de novo, e foi fazer teologia, e passou com uma extrema colocação elevada, assim, segundo, terceiro, né? Mas foi muito bem, muito bem. E lá, conheceu um jovem simpático, levemente calvo, e começou a nossa história. E está aí o resultado, Bernardo e Laura. Se não fosse isso, se não fossem os vestibulares que deram errado, muito provavelmente a gente não se conheceria, não se casaria, não existiria Bernardo e Laura, e provavelmente nós não estaríamos aqui com vocês hoje. Mas aconteceu. Dá para dizer que foi Deus quem fechou a porta daqueles vestibulares? Pode ter sido, pode não ter sido. Pode ter sido Deus, pode não ter sido. Pode ter sido o nervosismo dela, pode ter sido N coisas. Mas é importante? Não. Sabe o que é importante? Deus usou aquela porta fechada para construir algo bom. Deus usou algo ruim para construir algo positivo. Esse é o Deus que caminha ao nosso lado. Lembrem disso, quando portas se fecharem. Gente, portas se fecham por diversos motivos, mas quando acontece, Deus continua escrevendo nossa história. José foi vendido pelos irmãos, foi preso injustamente, seu sofrimento se transformou em salvação para outros, correto? 1700 anos depois, Jesus foi vendido por alguém próximo, não era um irmão de sangue, mas era um irmão da vida, alguém que tinha caminhado durante tanto tempo com ele, vendeu ele por 30 moedas de prata. Jesus foi preso injustamente também. Diferente de José, porque José podia não ter cometido crime, mas ele tinha outras culpas. Jesus não tinha crime e não tinha culpa alguma. José, o sofrimento dele se transformou na salvação de uma região. O sofrimento de Cristo se transformou na salvação do mundo. Do mundo. E nós podemos viver dessa salvação. A gente pode ter tranquilidade no dia de amanhã, não porque nós temos a certeza que vai dar tudo certo. Gente, eu não posso te dar essa certeza, ninguém pode. Se alguém está prometendo isso, está mentindo. Mas nós podemos ficar tranquilos em acordar amanhã, por saber que Deus caminha do nosso lado, que esse Deus é por nós, e esse Deus caminha do nosso lado, e Ele é por nós, porque Jesus pagou o preço, e nós podemos, pela sua graça, vivermos com o Criador. Sabe quando a gente viu aquela frase ali, Deus é tão poderoso que Ele não apenas anula o mal, mas transforma em bem? Quando a gente olha para a cruz, isso cria uma outra dimensão. Qualquer pessoa vendo Jesus ser crucificado naquele momento, sem saber o final da história, iria com certeza dizer: como pode um Deus bom permitir algo assim? Como pode um Deus justo permitir essa pessoa morrer assim? Se esse é Deus bom mesmo, por que Ele permite essa maldade? 3 dias depois veio a resposta. Quando Ele ressuscita, nós percebemos que tudo era parte de um plano de Deus para salvar a humanidade. E de uma forma única, Deus transformou o maior mal da história no maior bem da história. Imagina o que Ele não pode fazer na tua vida. E tudo isso, entre outras, nos ajuda a encarar a última porta fechada. Até então havia uma porta fechada que ninguém podia abrir. Ninguém. A morte. Uma porta definitiva que faz todas as outras portas fechadas parecerem pequenas. Mas quando Jesus morre no nosso lugar e ressuscita, Ele abriu essa porta e disse: agora não existem mais portas fechadas que determinem a história de vocês. Até a morte agora é um recomeço para uma eternidade com Deus, se vocês crerem em mim. Que isso possa nos consolar, nos fortalecer nos momentos em que a vida fica pesada e as frustrações nos alcançam. Gostaria que vocês avaliassem
Você tem confiado que a sua vida está nas mãos de Deus, mesmo quando portas se fecham? É fácil confiar em Deus quando está dando tudo certo, né? Você tem confiado em Deus quando portas se fecham, dizendo: Deus, Tu vais transformar isso em bem de alguma forma, eu vou continuar confiando. Quem sabe uma grande crise no seu trabalho te ajude a se aproximar da sua família. Quem sabe um momento de doença te ajude a perdoar pessoas que você não perdoaria. Deus pode fazer nascer coisas boas de ruins, lembra disso. Sua esperança está em oportunidades ou em Deus? Tua esperança está em portas abertas ou em um Deus que age apesar das portas fechadas? Decida viver cada vez mais próximo desse Jesus. Decida confiar nele acima de tudo. Confiar nele acima de tudo. E decida deixar Deus te conduzir a ser bênção na vida de outros, como Ele fez na vida de José. Por entre portas abertas e fechadas, Deus pode nos conduzir a ser bênção. Mas eu quero que vocês lembrem de uma coisa, por favor, guarda isso. É muitas vezes através das portas fechadas que Deus nos conduz a ser bênção. Um dia, as tuas feridas, o que você aprendeu nos momentos difíceis, você vai poder usar para ajudar alguém que está vivendo a mesma coisa. Isso também faz parte do plano de Deus. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!